Já estamos com o jovem Carmelo Neto, que, juntamente com outros 3 parlamentares do PL, teve o seu mandato cassado na semana passada em sessão do Tribunal Regional Eleitoral. Carmelo, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Ceará. Prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos do Jornal Ceará. Agradecer essa oportunidade, mais uma vez conversando com vocês. Cumprimentar todos os amigos do Sertão do Crateús, em especial aqueles de Nova Russas que estão nos ouvindo. Prazer estar aqui nesse momento. O deputado Carmelo Neto, eu gostaria que você falasse inicialmente sobre os motivos pelos quais tanto você quanto os outros tiveram seus mandatos cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Luiz, na verdade foi um processo instrumentalizado, arquitetado e iniciado por aqueles que nós fazemos oposição no estado do Ceará. Inicialmente, uma candidata do PSOL, que judicializou, que colocou no TRE a chapa de deputados estaduais do PL, e depois a federação do P. E quem conhece nosso trabalho sabe que a gente enfrenta o Partido dos Trabalhadores, o governo Eumano de Freitas, o governo Lula. A gente faz oposição a tudo isso. E aí esses partidos, né, decidiram provocar o TRE contra a chapa do PR, contra a chapa do PL. A base disso tudo, Luiz, é o depoimento, a procura de 2 mulheres que 1 mês e meio depois da eleição procuraram a Procuradoria Regional Eleitoral, e para você pesquisar aí o telefone deles e achar na internet já é algo difícil, né? E 1 mês e meio depois da eleição, essas mulheres decidiram procurar a Procuradoria Eleitoral para dizer que não queriam ter sido candidatas, tendo sido votadas, tendo assinado registro de candidatura, tendo participado da convenção, e no próprio depoimento ao Procurador-Geral Eleitoral do Estado do Ceará, essas mulheres falaram até o local da convenção que participaram. Ou seja, disseram, participei da convenção do Eusébio, convenção do PL, que foi a convenção de 2022 que eu estava lá como pré-candidato a deputado estadual. Portanto, mulheres que foram candidatas, que estiveram na convenção, que foram votadas, uma delas em mais de 20 municípios do estado do Ceará, que 1 mês e meio depois da eleição, estranhamente, disseram que não queriam ter sido candidatas. Isso é muito esquisito, né? E eu não consigo tirar da minha cabeça que isso é um processo arquitetado, um processo desenhado por aqueles que querem nos destruir, nos calar, nos caçar, aqueles que não tiveram as cadeiras no voto e querem agora calar 4 deputados de oposição no estado do Ceará. Tem eu, que fui o deputado mais votado do estado do Ceará, o deputado Carmelo Neto, a deputada Marta Gonçalves, mulher, né? Ou seja, uma mulher que pode ser caçada por uma denúncia feita pela esquerda que usa uma lei que está aí para proteger no estado do Ceará. Essa é a grande verdade. A deputada Silvana, outra mulher de luta, de fibra, uma mulher guerreira que tem 3 mandatos aqui nessa casa, muito bem representa o estado do Ceará, as mulheres do nosso estado aqui na Assembleia. O deputado Pastor Alcides, que fez 80% do quociente eleitoral sozinho. Eu, que fiz o quociente eleitoral sozinho. Enfim, 4 deputados bem votados, dos mais votados do estado, que fazem oposição, que enfrentam os desmandos do governador Eumano de Freitas e que agora, Luiz, estão sendo perseguidos e correm o risco de serem caçados. A sessão no TRE, ela não terminou ainda, porque o último a votar pediu vista, mas a maioria para nos caçar, infelizmente, já foi formada. O que há é ainda uma expectativa de que algum desembargador, algum juiz do TRE do Estado do Ceará possa vir a mudar de ideia. Afinal, eles e o Ministério Público foram todos levados ao erro, foram todos enganados por 2 mulheres que 1 mês e meio depois da eleição, seja lá serviço de quem, decidiram nos prejudicar dessa forma. Agora, o deputado Carmelo Neto, vamos partir da premissa de que não haja realmente essa mudança de nenhum dos votos. E aí, quando a sessão se realizar, está marcada aí para o final do mês, vocês tiverem realmente a confirmação dos seus mandatos cassados. Caberá ainda recurso no TRE e depois ao TSE. A pergunta é, vocês acreditam, caso cassados realmente, tenham possibilidade de reverter a decisão do Tribunal Regional Eleitoral no próprio tribunal ou então no TSE, tendo em vista o aparelhamento que a gente percebe da justiça no país, inclusive a eleitoral?
Olha, eu acredito muito que os nossos juízes do TRE e o próprio Ministério Público foram levados realmente ao erro, foram enganados, né, por pessoas com o intuito de prejudicar e partidos que instrumentalizaram esse processo para nos calar. Eu realmente não acredito que houve má fé, não quero acreditar e não acredito, mas o fato é que a gente pode recorrer e vai recorrer caso essa decisão, esse placar ele permaneça, né, a gente vai recorrer com os embargos infringidos Tribunal Regional Eleitoral e vamos também recorrer a Brasília, ao Tribunal Superior Eleitoral, né, caso a gente não obtenha sucesso e vitória, caso algum desembargador ou juiz não mude de ideia no TRE do Estado do Ceará. E aí é um processo longo, Luiz, cabe recurso até o julgamento final dele, né, até o trânsito julgado completo. A gente continua no mandato e a nossa expectativa é realmente cumprir esses 4 anos de mandato que foi nos dado, foi nos honrado aí, as pessoas, né, nos honraram dando um voto de confiança, dando uma oportunidade, e a gente vai honrar as pessoas que nos deram esse voto de confiança. Então eu tenho certeza que a gente vai obter vitória, obter sucesso, seja aqui, seja em Brasília, para que nós possamos, né, fazer valer a confiança de tanta gente, quase 500 mil de votos na chapa do PL. E vale ressaltar que desses quase 500 mil de votos, Luiz, 43% foi para as nossas candidatas mulheres do PL. Então é a única bancada que ela é igual o número de homens e o número de mulheres. É uma bancada, né, forte, com mulheres altivas, que bem representam as mulheres do nosso estado. Uma chapa de 43% de voto feminino. Enfim, um partido que valoriza e respeita as mulheres e tem parlamentares bem votados e comprometidos com o povo. Como é que está o clima aí na Assembleia, enfim, no meio político do estado do Ceará, entre as suas bases e a dos outros parlamentares, depois dessa sessão que formou maioria para caçar a bancada do PL, deputado? Olha, o clima é de muitos parlamentares, né, de diferentes partidos políticos, União Brasil, PDT, até partidos mais alinhados ao governo do Estado, que é do PT, mas manifestando solidariedade a tudo isso que nós estamos vivendo. Né? Nós, os 4 deputados do PL, enfim, essa chapa de quase 500 mil de votos, nós somos vítimas de todo esse processo, essa armação, essa perseguição política orquestrada pelo Partido dos Trabalhadores, por uma candidata do PSOL, contra todos nós. Mas eu tenho certeza que nenhum desses 4, né, eu falo por mim, não vou fazer isso, e meus colegas também acredito que não vão em nenhum momento baixar a cabeça, não vão em nenhum momento, né, baixar a guarda, vão continuar realizando os seus trabalhos, afinal, nós estamos aqui legitimados pelo voto, né, foi muita gente que depositou na gente o voto de confiança, só eu, 118.603 cearenses, portanto, a gente vai estar aqui legitimado pelo voto, fomos eleitos democraticamente e vamos trabalhar cada vez mais por todo o Estado. Hoje mesmo fiz uma fiscalização em uma escola de ensino fundamental e médio aqui no município de Fortaleza, um problema estrutural, né, o teto quase caindo, ar-condicionado que tem, foi comprado, foi instalado, mas que não está funcionando por conta de problema elétrico, ou seja, elétrico, estrutural. E isso tudo a gente vai continuar denunciando, colocando o dedo na ferida. A você que está nos ouvindo, eu peço, acompanhe nosso trabalho nas redes sociais, @Carmelo Neto, para você entender o porquê que estão fazendo tudo isso contra a gente, que a gente vai, fiscaliza. Recentemente encontrei Hospital Fantasma, uma estrutura enorme que não funciona. Enquanto isso, a gente sabe que tem muita gente agonizando na fila do SUS, né, prestes a morrer por negligência do poder público. Hospital regional, como por exemplo, o do Vale de Jaguaribe, do Sertão Central, bem abaixo da capacidade que deveria atender. Hospital bom, bonito, bem equipado, com 38% de capacidade, isso é um crime. E a gente vai continuar falando. Eu não vou me calar em nenhum momento, apesar dessa ser a intenção daqueles que querem nos cercear e nos caçar. Mas nós não vamos baixar a cabeça, vamos continuar fazendo esse trabalho. E eu fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade de falar com vocês, que são um grande veículo de comunicação em toda a região do sertão de Crateús, e por que não dizer em todo o nosso estado, em todo o país, que acompanham através aqui das mídias sociais. Então, contem comigo, contem com o nosso trabalho e podem ter certeza que a gente vai trabalhar ainda mais. O deputado Carmelo Neto, nós temos acompanhado realmente o seu trabalho, a fiscalização que tem feito, as lives que tem realizado, as cobranças que tem feito e pela sua atuação pode sim caracterizar que
essa ação na justiça por parte do Partido dos Trabalhadores tenha, sim, um viés político e de perseguição. Mas caçaram toda uma bancada. E os demais? Foi por quê? Pelo mesmo motivo ou tem outras razões, tendo em vista que os demais não seriam assim tão atuantes, portanto não incomodariam tanto o governo, o sistema e esse partido como você? Olha, são 4 parlamentares de oposição, né? A doutora Silvana é uma parlamentar que também sempre fiscaliza, né? Que nos acompanha nessas fiscalizações, sempre muito atuante. O deputado Alcides também está sempre presente, sempre muito atuante. A deputada Marta, né, tem vários projetos de inclusão social, várias ações aí em benefício daqueles que mais precisam. Também uma deputada de oposição, uma deputada que faz o enfrentamento com o governo do PT, né, esposa do presidente estadual do PL, Silvio Gonçalves. Então, eu acho que é por causa dos 4 mesmo, acho que não tem nenhum específico, né? Apesar da gente fazer uma atuação aí bem forte, eu acho que são 4 deputados de oposição, né, isso que eles enxergam, para assumir 4 deputados do governo. Então, para quem está nos assistindo aí, enxergar com ainda mais clareza. O que nós podemos ter é a Assembleia Legislativa com 4 deputados de oposição a menos e 4 deputados do governo a mais. O saldo positivo não é de 4, não, é de 8. É de 8 porque você tira 4 de oposição, correto? Para colocar 4 do governo. Ou seja, você tira 4 e bota 4 deles. E o pior disso tudo, uma lei que está aí para ajudar as mulheres a entrarem na política e na vida pública, sendo usado para tirar duas mulheres do parlamento, as 2 mulheres mais votadas do estado do Ceará, para entrar, Luiz, 4 homens. Ou seja, para tirar 2 mulheres, para calar 2 mulheres e dar essas vagas para 4 homens aliados ao governo do PT. Então, é muito isso que com certeza está sendo visto por aqueles que querem nos prejudicar, né, do PT, do PSOL, enfim, esses partidos todos aí que vocês conhecem. Então, é muito isso, né? São 4 deputados de oposição que você está calando e colocando 4 aliados do governo. Então, é bom demais para o governo, né? Eu sei, deputado, que é muito difícil uma bancada diminuta de oposição, que é o caso da bancada de oposição aqui na Assembleia, conseguir avançar em pautas como a votação de leis que impeçam, por exemplo, um predomínio maior de quem está no mandato, no cargo de executivo. Mas o que você, como deputado, como um jovem que a gente tem acompanhado e que tem se destacado, entende que poderia ser feito no âmbito não só da Assembleia Legislativa, mas especialmente do Parlamento Federal, que é bicameral, no caso o Congresso, que é composto pela Câmara dos Deputados, e a Câmara Alta, que é o Senado, no sentido de barrar, né, essas chincanas promovidas por partidos de esquerda e aquilo que a gente tem visto no momento, que é o abuso de poder que vem sendo praticado pelo Poder Judiciário em praticamente todas as esferas, especialmente no Tribunal. Não dá para reverter, para virar esse jogo no âmbito da política, que é exatamente no parlamento, onde está a representatividade do povo, deputado? Luiz, eu vou falar um pouco sobre isso e vou dizer o porquê que eu acho que algumas coisas devem ser modificadas, devem ser feitas, e eu vou dizer o porquê que acho, para não acharem que defendo essas mudanças, porque estou envolvido num caso, né, que está sendo julgado, que foi amplamente divulgado, que é esse caso que pode nos caçar aqui no estado do Ceará. O que nós temos é a cota de gênero, é 30% para homens e para mulheres em qualquer chapa, em qualquer eleição. Então, as chapas proporcionais, vereador, deputado estadual e deputado federal, tem que haver os 30% para homens ou para mulheres, né? Isso aí foi aprovado, já está valendo algumas eleições. Qual é o problema disso? No nosso caso, não houve nenhum tipo de irregularidade, não houve nenhum tipo de fraude, até porque alguém que é votado sem sequer saber que é candidato, para mim é o maior fenômeno eleitoral já visto na história do país. Porque não tem como uma pessoa tirar voto, tirar mais de 100 votos em 22 municípios do estado do Ceará sem saber que é candidata, correto? Então, assim, nosso caso, ele é limpo, ele é cristalino. Não houve fraude porque as mulheres foram votadas, porque assinaram o registro de candidatura de livre e espontânea vontade, porque participaram da convenção partidária, que é o momento em que o partido homologa as candidaturas a federal, a estadual, a vereador, a prefeito, a governador, vice-governador. É na convenção
partidária que é feito tudo isso. E lá elas tiveram, lá elas assinaram o registro de candidatura. Mas eu quero falar aqui um pouco sobre os casos que pode haver algum tipo de irregularidade, correto? Como é que você vai punir 4 deputados estaduais, ou um deputado, ou 10 deputados, né, um caso que venha a ocorrer em outro estado do Brasil, sem que esses deputados tenham participado da montagem da chapa ou tenham qualquer responsabilidade sobre a direção, a formação, a formatação daquele partido? Eu digo isso porque é uma lei que, de fato, tem uma punição exagerada. Você, dentro do direito penal, você não consegue punir quem não tem culpa e não tem responsabilidade por determinado ato. E o que nós temos é uma bizarrice, porque dentro dessa lei eleitoral se pune quem sequer participou, quem sequer tomou conhecimento sobre tal atitude que venha a ocorrer, né? Não é o nosso caso, porque o nosso caso ele é limpo e cristalino, não houve fraude, mas nos casos em que houve, de fato, é uma punição também muito exagerada. Portanto, existe uma PEC da anistia, que vai se votar em Brasília, né? Mas, por enquanto, essa PEC ela anistia só os partidos, né? Das multas, possíveis sanções aí eleitorais contra os partidos. Mas o que eu defendo, Luiz, é uma anistia aos partidos e aos candidatos. Por quê? Tem outros casos no Brasil que, evidentemente, né, existe algum tipo de irregularidade. Por exemplo, o homem é candidato, a esposa é candidata na mesma chapa e não tira voto. Aí é estranho. Né? Ou então a mulher é candidata e tira 0 votos. Ou seja, nem ela votou nela mesma. Aí é estranho, correto? Mas como é que você vai caçar uma chapa inteira por um erro que não é do candidato que foi eleito? É do dirigente partidário, é de quem montou a chapa, que não necessariamente é quem chegou através do voto no parlamento. Então é uma lei que precisa ser rediscutida. Então eu defendo a anistia aos partidos, mas não faz sentido anistiar os partidos, senão anistiar os candidatos. Porque nos casos em que há irregularidade, a culpa é do partido e não dos candidatos. Portanto, é necessário que essa lei ela seja ampliada, esse projeto de emenda à Constituição seja ampliado, que se anistie os partidos e os candidatos, os eleitos, democraticamente, pelo voto, tiraram o voto para estar onde estão, e que se discuta no Congresso Nacional uma punição que seja justa, que seja punitiva, mas que não seja exacerbada, que não seja exagerada, que não puna quem não tem culpa e responsabilidade por um ato que essas pessoas não cometeram, não participaram, não tomaram ciência. Portanto, eu defendo esse debate no Congresso Nacional, né? A gente vai estar levantando também esse assunto que é importante e, claro, defendendo a soberania do voto e que essa injustiça que está acontecendo no estado do Ceará seja reparada o mais rápido possível. Até porque o que nós temos é uma clara tentativa, acho, inclusive, que essas pessoas que foram procurar a Procuradoria Regional Eleitoral estão usando de má fé, né, contra o Partido Liberal, contra essa chapa de 500 milhões de votos, e essa injustiça precisa ser reparada para que a soberania do voto, para que o voto do povo cearense seja de fato respeitado. Porque as pessoas me colocaram aqui para desempenhar o trabalho que eu estou fazendo, fiscalizar, fazer as críticas necessárias, subir na tribuna, e a gente vai continuar fazendo isso, eu tenho certeza, até o fim do mandato, porque essa injustiça não há de prosperar. Carmelo, você disse que caso seja confirmada a cassação da bancada do PL, entre os quais o seu mandato está incluso, o governo vai ficar com mais 4 parlamentares. A base dele já é gigantesca, né? Hoje, quantos realmente fazem oposição na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, além dos 4 aí do PL? Olha, cerca de 10 deputados fazem oposição, né, ao governo do Estado aqui na Assembleia, e sem os 4 do PL seriam 6. Né? Então, assim, enfraqueceria bastante, quase metade da bancada de oposição, enfim, estava prejudicada por uma medida como essa de completo desrespeito à democracia e ao voto. O caso da cassação do registro pelo TSE de candidatura do deputado Deltan Dallagnol é tão bizarro quanto o de vocês, né, deputado Carmelo Neto? O que você sabe a respeito disso a mais que nós ainda não recebemos em termos de informação? E o que parece ser, é aquilo mesmo que vem sendo ventilado pela imprensa e especialmente pelas mídias alternativas, um revanchismo e uma vingança do atual governo?
Olha, Luiz, isso é de fato a vingança prometida por Lula em entrevista recente, né? O próprio atual mandatário da presidência da República disse que estava lá para se vingar daquela gente. E quem é aquela gente? É aquela gente que tirou a Dilma da presidência da República, é aquela gente que elegeu o Jair Messias Bolsonaro presidente da República com quase 60 milhões de votos. É essa gente, é a gente que colocou ele na cadeia porque Lula roubou o povo brasileiro e está hoje descondenado, né, porque tem amigos influentes que trabalharam para tal. Mas o que a gente tem, de fato, é o revanchismo, é a vingança que ele prometeu e está se cumprindo. O caso do Deltan é pura futurologia. Algumas pessoas que ele denunciou procuraram a Procuradoria da República para apresentar reclamações quanto à conduta dele. Uma reclamação pode virar um processo que pode condenar e pode deixar inelegível. Mas as reclamações processos. Deltan não respondia a nenhum processo. Ou seja, apenas respondendo um processo, que há a possibilidade dele, quando for julgado, se tornar condenado, né, inelegível ou elegível. Como não tinha processo, o que tinha era uma reclamação, é impossível você dizer que ele saiu da Procuradoria para não se tornar inelegível. Isso aí é futurologia total, né? Você se apegar a um fato possível distante e muito distante, para prejudicar alguém que foi mais votado, o parlamentar mais votado do estado do Paraná, 344 mil votos. E eu lamento muito, né, que o TSE tenha tomado essa decisão. Espero que, no nosso caso, o TSE possa reparar a injustiça que está se desenhando a se fazer aqui no estado do Ceará. Certo. Deputado Carmelo Neto, quero agradecer pela participação aqui no nosso programa, o Jornal Ceará. Sei dos compromissos que você tem aí na sua agenda, nós não queremos atrapalhar, mas eu gostaria, para encerrar esse pequeno diálogo entre nós, que você dissesse algo para a população do estado do Ceará, nesta região, que nos escuta agora. Em meio a esse povo, tem muita gente que não concorda com o que está acontecendo, a forma como o país e o estado vêm sendo governados, mas que se sentem intimidadas hoje, com medo até mesmo de se manifestarem em redes sociais. Alguns, eu já até ouvi, não têm mais esperança, acham que isto aqui vai descambar para uma ditadura e com isso vem o desânimo e até a falta de desejo de lutar para que nós possamos viver realmente num país livre, onde seja uma democracia e a gente possa prosperar. Qual é a mensagem que o senhor tem para essas pessoas que estão desanimadas e que nos acompanham agora? Quero agradecer pela sua participação aqui no programa mais uma vez. Luiz, primeiro agradecer a oportunidade de estar conversando com todos vocês, Sertão de Crateús, e todos vocês do estado inteiro que estão nos acompanhando, né, via rede social. Parabenizar você pelo trabalho. Quero em breve estar aí presencialmente para que a gente possa bater um papo aí com mais calma, com mais tempo, para que a gente possa discutir outros temas aí com mais profundidade. Nova Russas e região, dizer que é uma região muito querida, né? Sempre estou por aí, e no governo do presidente Bolsonaro a gente batalhou para que o Lago de Fronteira saísse do papel, uma obra que ficou parada há muito tempo, né? E que agora finalmente vai sair do papel. No governo Bolsonaro a obra já havia sido retomada, então foi um avanço muito importante, uma luta que nós travamos e o governo do presidente Bolsonaro atendeu, né, dando como prioridade o abastecimento hídrico dessa região. Então, uma obra que vai dar segurança hídrica para toda essa região, inclusive o Piauí. Então, parabéns aí pelo programa. E a mensagem que eu quero passar é uma mensagem de esperança, apesar das dificuldades. Pedir oração para que a gente enfrente essa caminhada aí, que é árdua, que não é fácil, mas que a gente enfrente de cabeça erguida e com coragem e fé para vencê-la ao final. E esperança no amanhã e no futuro, apesar das dificuldades. A gente não vai desistir, a gente vai continuar batalhando, a gente vai continuar lutando, vamos continuar fiscalizando, vamos continuar dizendo que está errado, dizendo que está certo. Porque nosso trabalho é esse, eu fui votado para isso. Portanto, eu não vou esmorecer, eu continuo mantendo a minha esperança de que a gente vai vencer essa batalha, vamos vencer essa guerra, que esse momento difícil que o país está passando, com o governo federal que não tem projeto, que não tem rumo, que não apresenta alternativa ao país, um governo estadual que já iniciou o governo mentindo, quando disse que não aumentaria imposto e aumentou o ICMS, né? Nós votamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e eu votei contra. Enfim, um verdadeiro descaso. Mas não percam as esperanças, porque a gente não vai parar de batalhar, não vai parar de lutar em nenhum momento. E eu tenho certeza que com o apoio de cada um de vocês,
né, o apoio de vocês nas redes sociais, o apoio de vocês nas ruas por onde a gente vai, a gente cumprimenta, a gente se abraça, tira uma foto. Eu fico muito feliz e isso nos fortalece para continuar nessa caminhada. Luiz, obrigado, conta sempre comigo. Quando precisar aí virtualmente, estamos à disposição, mas reitero aí que quero ir presencialmente para aproveitar também e lhe dar um abraço. Tamo junto. Abraço, meu caro deputado Carmelo Neto. Obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Até a próxima. Tudo de bom.